Boa noite a todos. Quero dizer que vocês são bem-vindos a mais um culto dos inconformados. Ficamos felizes com a presença de vocês aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Sou líder do Flow, ali com alguns outros pica-fumos, como o pastor Gilberto diz. Mas é muito bom ter a presença de vocês aqui nessa noite. Faz tempo que nós não temos culto. Se você não sabe, todo mês nós temos um culto, talvez um louvorzão, temos o hub, tem um dia no mês que não temos culto também, mas hoje especificamente nós temos um culto. E quando eu soube que eu ia pregar, pensando no que eu ia ministrar, Deus ministrou na minha vida um tema que Ele já vem ministrando há algum tempo, que é como a nossa vida é breve. Talvez você deve pensar, eu já sei que a minha vida é breve, eu já sei que o tempo passa muito rápido. Mas conforme os anos vão passando, não sei se acontece com vocês também, mas acontece comigo, a minha percepção é que o tempo está passando mais rápido. Parece que as coisas vão andando mais corrida e as coisas vão acontecendo e quando nós vemos, já estamos no final do ano. E quando nós vemos, eu já tenho 30 anos, já tenho 2 filhos, quando eu vejo, já estou com 50 anos. Então, é muito rápido. E Deus tem ministrado na minha vida isso, em vários aspectos, sobre como eu posso administrar melhor o meu tempo, os meus recursos, entre outras coisas. E diante disso, eu havia preparado o sermão, tudo certinho, e hoje pela manhã, quando eu abri o celular, eu costumo ver algumas notícias, e eu me deparei com uma notícia que endossa um pouco daquilo que eu vou falar hoje. E é uma reportagem que estava na Globo.com, que diz assim, estava bem assim o título, estava na primeira página, não sei se alguém viu, foi hoje, exatamente hoje. Não tenho paciência. 43% da população brasileira vive em ritmo muito acelerado, diz Datafolha. Mesmo que o Datafolha não tenha tanta credibilidade assim, né? Mas a pesquisa é do Datafolha. Segundo a pesquisa inédita do Instituto Datafolha, 9 em cada 10 pessoas não se sentem calmas no dia a dia. A população está, cada vez mais, vivendo a vida na velocidade 2.0. Quando nós colocamos o áudio no 2.0, quando nós colocamos o vídeo no 2.0 e fazemos tudo correndo. Acredito que a maioria aqui faz isso. Ali no outro slide, tem a reportagem continua e uma moça que foi perguntada, ela diz, acelero o áudio, não gosto de ficar ouvindo o áudio, não gosto, não tenho paciência, diz a recepcionista. Quantos aqui têm paciência em escutar um áudio de 3 minutos na velocidade 1.0? Ninguém. A verdade é que, conforme as coisas foram acontecendo, a gente não tem mais nenhum tipo de paciência para nada. Eu estava conversando ontem com o meu grupo de crescimento, e nós ficamos perturbados quando recebemos uma ligação, perguntamos o porquê que a pessoa não mandou uma mensagem de texto. Quando a pessoa manda um áudio de 1 minuto, fala, por que tu não foi mais breve nisso? Estou perdendo meu tempo é muito caro. Por que tu está falando tanto? Nós não estamos mais acostumados em escutar as pessoas, em conversar, em simplesmente ligar para alguém. Nós achamos que isso é uma perca de tempo. E a reportagem diz que nós estamos com uma vida acelerada. Tudo que nós fazemos acelerados. Nós andamos nesse ritmo acelerado. Olha o que a reportagem continua dizendo. Eles chamam isso de aceleração social do tempo. É essa a ideia de que a gente está. Sim, fazendo mais coisas em menos unidades de tempo. Então, coisas que a gente levava 10 anos para fazer e transformações sociais que levavam 10 anos para acontecer, elas estão acontecendo realmente em menos tempo, explica a fundadora do Instituto Desacelera. Mas fica uma pergunta para nós. Se nós conseguimos realmente, e estamos conseguindo fazer mais coisas em menos tempo, o porquê que nós temos a impressão de que nós temos menos tempo? Se nós temos a tecnologia ao nosso lado, que seria algo para redimir o nosso tempo, para que as coisas acontecessem mais rápido, utilizar ao nosso favor, por que parece que nós temos cada vez menos tempo na nossa vida? O porquê parece cada vez mais que a nossa vida
fica acelerado no 2.0. Eu trouxe até um exemplo para vocês, prático, de algo que deveria ser o nosso exemplo como cristão, que é Jesus. Uma referência de como a tecnologia nos ajudou no decorrer do tempo. Jesus, nos seus 33 anos de ministério, 3 anos de ministério, mas 33 anos de vida, ele percorreu em viagens, segundo o estudo de um teólogo norte-americano, 34.640 quilômetros. Isso não é a caminhada dele diária, é as viagens que ele fez a pé, durante toda a sua vida, incluindo as viagens ministeriais de Jesus. Na média, ele percorreu 3 anos e 2 meses, como se fossem 3 anos e 2 meses ininterruptos da sua vida, caminhando em direção às cidades. Então, de 33 anos que Jesus teve na terra, 3 anos ele passou em viagem caminhando. Vocês têm ideia de toda a tecnologia que nós temos até hoje, em quanto tempo nós conseguiríamos fazer essa mesma quantidade que Jesus fez hoje em dia? Em quantas horas nós faríamos isso? Se nós pegarmos um voo de Porto Alegre a Pequim, na China, um dos trajetos mais longos de Porto Alegre, nós demoraríamos entre ida e volta, contando as escalas e o tempo que nós ficaríamos ali no aeroporto esperando, 70 horas, para percorrer aproximadamente 36 mil quilômetros, 2 mil quilômetros a mais que Jesus. 70 horas. Jesus demorou 3 anos para percorrer isso. Se nós fizéssemos isso de carro, numa média baixa de 40 km por hora, nós demoraríamos 36 dias. Mesmo assim, seria muito menos do que Jesus andou. Por que eu estou falando tudo isso? Eu volto a fazer aquela pergunta. Se nós conseguimos fazer mais coisas em menos tempo, o porquê que nós temos a impressão de que temos menos tempo? O porquê nós ficamos com essa sensação e realmente vemos o tempo passar depressa? Olha o que uma menina de 14 anos responde naquela mesma reportagem. Dá aquele brilhinho na tela, parece que chama a gente. A gente sempre quer ver o que está acontecendo no nosso celular. Então fica muito difícil de desacelerar, revela a estudante Alice, de 14 anos. Olha o que a psicóloga ali embaixo explica. Ela explica que é preciso aprender a diminuir o ritmo. Olha o que ela fala, gente. A gente precisa falar para o nosso corpo. Calma, sai do modo de fuga. Toma água, toma um sol, pisa na grama se der. Respira e sinta seu corpo. Acho que essa é a dica de ouro. Gente, chega a ser um absurdo em como nós estamos vivendo a nossa vida. Coisas simples como pisar numa grama, tomar um sol, ter um tempo para você, hoje em dia é algo que não acontece. E a nossa defesa sempre é colocar a culpa onde? Na tecnologia. A culpa é do celular, do maldito celular que me prende, me deixa ali viciado. Eu quero dizer para vocês que a culpa não é do celular. A culpa é nossa. Porque quem pega o celular somos nós. Quem utiliza somos nós. A tecnologia é algo maravilhoso, que veio para ajudar o ser humano. Assim como o avião, ele é utilizado para que a gente chegue mais rápido no local, ele também pode ser utilizado de uma maneira errada. Atirando bomba, derrubando prédios, tudo pode ser usado para o mal, quanto também pode ser utilizado para o bem. E a tecnologia também é assim. A tecnologia trouxe diversos avanços para a nossa vida. Diversas curas de doença, a tecnologia trouxe. A tecnologia remiu o nosso tempo, a gente pode chegar mais rápido nos lugares, a gente pode fazer muitas coisas através da tecnologia. Mas o nosso defeito é sempre culpar a tecnologia pela falta de tempo. Porque nós estamos perdendo a conexão com as pessoas, estamos perdendo os relacionamentos, como o pastor Gilberto falou no último domingo. E nós acabamos colocando toda a culpa na tecnologia. E o que me despertou isso foi uma pesquisa que fez eu pensar um pouco em quanto a nossa vida é breve. E eu preparei diversos cálculos,
Fiz vários cálculos, quem estava comigo próximo nos últimos dias até falou, nossa, está cheio dos cálculos na cabeça. Mas é que aquilo ficou bem forte dentro do meu coração, eu pensando, cara, nossa vida é muito breve. Nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis, estamos perdendo tempo com coisas desnecessárias, estamos esquecendo daquilo que é principal da nossa vida, que é Deus, de viver os relacionamentos uns com os outros. Olha essa pesquisa. Um estudo recente, feito pela ComScore, no ano passado, foi publicado em diversos sites, diz que a população brasileira passa, em média, 96 horas por semana conectado. É uma média. Nós passamos 96 horas conectado. Não só nos smartphones, como no computador, como também na nossa TV, conectados na internet, online, fazendo coisas, trabalho, entre outras coisas. Na nossa semana de 180 e poucas horas que a gente tem, ao menos, não lembro direito, 96 horas são dedicadas a isso. Nós estamos conectados. A nossa expectativa de vida no Brasil é de 75,9 anos de vida. Segundo essa pesquisa, uma pessoa que nasceu na era da internet, ali depois de 2000, que é a maioria dos flows aqui, na verdade todos os flows nasceram depois de 2000, viveria 41 anos conectada. 54% da sua vida conectada. De 75 anos, se você for viver uma vida certinha, com uma saúde plena, metade da sua vida, aproximadamente, você passaria conectada na internet. Olha isso. Daí você vai falar, sim, eu trabalho na internet, eu sou ali programador, eu estou sempre ali conectado, é claro que ia. Mas o mesmo estudo, ele diz o seguinte, apenas 19 dessas 91 horas semanais são direcionadas ao trabalho na internet. Vocês vão falar, não, mas eu passo 8, 9 horas. Engano, focado, trabalhando, provavelmente você passa menos. Isso é uma média nacional dos brasileiros. Apenas 19 das 91 horas semanais são direcionadas ao trabalho na internet. Aí nos sobram 72 horas dessas 91 horas que a gente passa conectado. E o estudo diz que 50% dessas horas são direcionadas a streaming e redes sociais. 50%, 36 horas por semana, nós passamos arrastando o dedo para cima e assistindo vídeos do YouTube, assistindo Netflix. E eu comecei a parar para pensar, eu falei, talvez eu não seja... A minha média é maior que essa. E acredito que a maioria de vocês também seja. A Jéssica falou que a dela é mais baixa que isso. Mas a verdade é que a maioria é mais do que isso. Mais do que 36 horas semanais. E daí eu comecei a fazer alguns cálculos. Supondo que a média aqui da galera dos inconformados, juntando Up, Flow e Gold, teriam 25 anos, mais ou menos, em média. Se nós pegarmos a expectativa de vida do brasileiro, nós teríamos ainda daqui para frente 50 anos de vida. Nós teríamos daqui para frente 50 anos de vida ainda, que Deus nos concedeu. Se nós passarmos 36 horas por semana só em redes sociais, vamos considerar que isso seria algo fútil, tá? Vamos considerar assim. 36 horas por semana. Se eu multiplicar isso por 52 semanas no ano, eu passaria 72 dias no ano conectado. De 365 dias, eu passaria 78 dias. Se eu multiplicar isso por 50 anos que eu tenho daqui para frente, pela nossa média, eu passaria 3.900 anos só mexendo em redes sociais. Dias, só mexendo em redes sociais. Agora, se eu dividir isso por 365 dias, dos 50 anos, eu iria passar 10 anos e 6 meses da minha vida no Instagram, no Facebook ninguém mexe mais, no TikTok, no YouTube, assistindo uma Netflix. Gente, de 50 anos, 10 anos, eu dedicaria só para isso. Mas tem mais.
a gente pode subtrair mais algumas coisas. A média do brasileiro de sono são 7,8 horas por dia. A maioria que deve dormir 8 horas por dia. Em um ano, nós passamos 118 dias dormindo. Que nem eu falei para a Jéssica, ela passa mais. Ela passa um pouquinho mais disso. A média dela é um pouco maior. Considerando que nós temos ainda 50 anos pela frente, nós dormiríamos 16 anos da nossa vida daqui para frente. E eu estou contando só daqui para frente, gente. Esquece o passado. Vamos pensar só no futuro. De tudo isso, sabe o que nos sobra? 24 anos. Dos 50, então, que nós teríamos daqui para frente, sobram-se 24 anos. Ah, eu não vou viver o restante? Vai, mas tu vai estar dormindo e vai estar mexendo nas redes sociais. É em vão, já passou. Se nós continuarmos na mesma pegada que nós estamos hoje. Mas, vamos colocar Deus também na conta. Quanto do seu dia tu dedica para Deus? Orando e lendo a palavra de Deus. Eu fiz um cálculo baixíssimo, na verdade alto. Baixo não, alto. Contando que nós lemos 10 minutos por dia da palavra de Deus e oramos 10 minutos por dia da palavra de Deus. Um cristão fervoroso, aquele que, olha, se tu tiver essa constância nos 50 anos, já estamos felizes. Se você lê 10 minutos da palavra de Deus, tu teria lido em um ano 2,5 dias dos 365 dias que nós temos. Mas se também dedicássemos 10 minutos lendo e 10 minutos orando, todos os dias em 50 anos, nós teríamos dedicado para Deus, de intimidade com Deus, menos de um ano. 257 dias de intimidade com Deus. Vocês lembram do número lá atrás? O que nós passaríamos só em redes sociais e streaming? A diferença, nós teríamos 257 dias de intimidade com Deus. E daí, se nós pegarmos o resultado dos nossos 50 anos que nós teremos daqui para frente, o que nós teríamos? 16 anos dormindo, 10 anos dedicados a redes sociais e streaming, 1 ano investindo em Deus, 10 anos em média trabalhando, contando que você trabalhasse de segunda a sexta, 7 horas por dia, e livre, 13 anos. Esse seria o cálculo da nossa vida. Esse seria o cálculo que nós teríamos daqui 50 anos. Quando você estivesse lá no final, tu ia perceber que a sua vida tinha passado, tu não conseguiu viver muita coisa e tu acabou perdendo muito tempo da sua vida. Tudo isso que eu falei é para mostrar o quê? Que a nossa vida, ela é breve. A nossa vida, ela passa por nós e nós nem percebemos. É muito rápido, tudo é muito complexo, as coisas acontecem e nós nem percebemos. Por quê? Porque existem coisas na nossa vida que estão fazendo com que isso aconteça. Fazendo com que as coisas andem depressa, fazendo que tudo ande em 2.0. Vocês percebem que existe um desequilíbrio em nossas vidas? Vocês percebem que, com todos esses números que nós vimos, existe um desequilíbrio. Claro, é uma média. E é óbvio que daqui para frente as coisas ficarão ainda piores. Nós estaremos mais conectados. Isso é com a nossa realidade de hoje. Só que conforme as coisas vão andando, a nossa tendência é estarmos mais conectados. E eu não estou aqui pregando para que vocês venham desligar os celulares, venham parar de mexer na internet. Não é isso, gente. Porque tudo na vida, a palavra de Deus diz, deve existir um equilíbrio. Se você for pegar as suas finanças e você fizer os mesmos cálculos, você vai ver que você deve estar investindo em coisas que não estão te trazendo frutos, que estão te trazendo prejuízos. Em toda a nossa vida é assim. Em tudo aquilo que Deus nos dá é assim. E o tempo é um dos bens mais preciosos que Deus coloca em nossas mãos. E assim como o dinheiro, o tempo nós também devemos saber administrá-lo da maneira correta. Nós estamos perdendo tempo com coisas que muitas vezes são fúteis para nós.
O pastor, no último culto, ele mostrou as pessoas mexendo no celular ali. O celular é algo bom. Eu consigo me comunicar, que nem o pastor João ligou para mim, ele estava lá na Albânia. Eu consegui ver a cara dele lá na Albânia, isso daí é ótimo. O Henrique falou agora para os teens, agora mais cedo, que não é como que o telefone seja algo ruim, é como nós usamos ele. É como nós passamos o nosso tempo nele. Se você acha que você não está nessa média, depois pegue e faça esse cálculo com a tua média de consumo semanal que você tem. Nós realmente estamos perdendo tempo. A nossa vida está passando na nossa frente assim e a gente nem está percebendo. As coisas estão acontecendo depressa e nós não estamos nem percebendo o que está acontecendo. Ao invés de usarmos a tecnologia ao nosso favor, sabe o que acontece? Nós estamos sendo usados por ela. Nós estamos sendo literalmente usados pela tecnologia. Ao invés de administrarmos ela, nós estamos sendo usados dela. Algo que poderia ser uma bênção na nossa mão como cristão, está sendo aquilo que está nos afastando de Deus, que está tomando o nosso lugar de Deus. Não só de Deus, mas também dos nossos relacionamentos. Ontem eu estava falando com o meu grupo ali, com a gurizada, que a gente já não conversa mais. Antigamente, lá atrás, eu ia na casa dos meus amigos, eu conhecia a mãe dos meus amigos. Hoje em dia, pegando a galera do Flow, ninguém vai mais na casa de ninguém, ninguém mais passa um tempo tendo um relacionamento mais próximo, mais íntimo, um relacionamento de verdade, um relacionamento real. Nós passamos relacionamentos líquidos, que nem o pastor falou. Algo que não é palpável, que, sabe, derrete pela nossa mão, a gente não consegue segurar. Por quê? Porque é líquido. É algo que nós não conseguimos viver. Não geramos fruto nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós deixamos com que a tecnologia nos use e nós não usamos dela da melhor maneira possível. Nós não conseguimos ficar desconectados. Isso daí gera algo em nós. De vez em quando eu passo um tempo desconectado assim, eu falo, não, vou dar um tempo só para ver. Mas volte e meia eu volto. Aí eu continuo ali assistindo os vídeos, continuo perdendo tempo, passando para cima, vendo os videozinhos, dando risada. E o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo. E quando eu vejo, eu esqueci de fazer um negócio da faculdade, eu esqueci de fazer um negócio que eu tinha que fazer para a igreja, eu esqueci de ter mais tempo com a minha esposa, com os meus filhos. E isso eu acredito que seja na vida de todos. Mas existe o momento em que nós devemos nos despertar e compreender isso, e começar a calcular de fato e ver, cara, eu estou perdendo muito tempo da minha vida, eu estou perdendo muito tempo do que Deus tem me dado. Eu não estou aproveitando bem a dádiva do tempo que Deus tem dado. E nós não se preocupamos porque somos novos. Mas quando chegarmos aos 50, aos 60, aos 70 anos, veremos que perdemos muito tempo na nossa juventude, mas lá não vai dar mais para recuperar o tempo. Nós já perdemos. Olha o que Moisés descreve no Salmos 90, no verso 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida, por si só, ela já é rápida. Nós já temos pouco tempo aqui na Terra. Mas quando nós não olhamos, nós vemos que, de repente, chegou a nossa idade, já estamos no fim da nossa vida, e o tempo passou voando, nós não vimos nada do que aconteceu. Nós não aproveitamos daquilo que Deus tem nos dado. Nós simplesmente deixamos passar, empurramos com a barriga. É isso que nós estamos fazendo da nossa vida. Tem um texto que eu li que me chamou muita atenção, de um filósofo chamado Sêneca. Diz assim: quantos não terão esbanjado tua vida, sem que percebesses o que estavas perdendo? O quanto de tua vida não subtraíram sofrimentos desnecessários, tolos contentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações, e quão pouco não te restou do que era teu. Compreendes que morres prematuramente? Qual é, pois, o motivo? Vivestes como se fosseis viver para sempre. Nunca vos ocorreu que sois frágeis?
Não notais quanto tempo já passou? Vós o perdeis, como se ele fosse farto e abundante. Sêneca escreveu isso há anos e anos e anos atrás, quando não existia tecnologia como existe hoje. E lá ele já falava o quanto as pessoas perdiam tempo. Moisés já falava há milhares de anos atrás. O quanto as pessoas não administram e perdem aquilo que Deus deu, a dádiva do tempo que Deus deu para cada um de nós. O quanto perdemos do nosso tempo com coisas fúteis, com coisas desnecessárias, coisas que não agregam na nossa vida, coisas que não nos trazem nada. Não tem problema nenhum termos um hobby que nos faça feliz, que nos deixe tranquilo. Eu falei na última vez que eu conversei no Hub, eu tinha um aquário que eu gostava. Só que, cara, eu perdia tempo com aquilo. Era desnecessário. Eu gastava recursos, eu gastava meu tempo, perdia horas ali que eu poderia estar fazendo outra coisa. E eu comecei a perceber que realmente era desnecessário. E Deus ministrou na minha vida falando, cara, é desnecessário isso daí, tu não precisa disso. É um hobby, mas é desnecessário. Não tem o porquê tu ter isso na tua vida. E tem várias coisas que talvez você tenha, que tu faça, que é desnecessário, que não agregue na sua vida. Olha o que Paulo ele escreve à igreja de Éfeso, em Efésios 5, do versículo 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deste texto que Paulo descreve à igreja de Éfeso, nós podemos tirar 4 lições sobre a nossa vida, como aproveitar melhor o nosso tempo. E a primeira lição que nós tiramos é que Paulo pede para que nós venhamos ter responsabilidade sobre o tempo que Deus nos concedeu. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cada um de nós é responsável pelos atos. Cada um de vocês é responsável pelo ato de vocês. Eu sou responsável pelos meus atos. Mas a nossa tendência como ser humano é sempre responsabilizar terceiros pelas coisas que nós fazemos. Pela perca de tempo que nós temos em nossas vidas. Nós responsabilizamos o celular, responsabilizamos a era em que nós vivemos. Eu responsabilizo às vezes a minha esposa. Eu responsabilizo muitas vezes o governo. Não sei, mas tudo o que nós fazemos é responsabilidade nossa. Não é de terceiros. Por isso que Paulo pede para que nós venhamos ter responsabilidade sobre o tempo que Deus nos concedeu. Se nós passamos horas em redes sociais, se nós passamos horas perdendo tempo em redes sociais, é culpa nossa. Não é do Instagram, não é do Zuckerberg, não é de ninguém, é nossa responsabilidade. Nós que pegamos os celulares. É culpa nossa de sermos facilmente influenciados pelas coisas do mundo e deixarmos as coisas de Deus de lado. É culpa nossa, não é de ninguém. Nós devemos ser responsáveis pelo tempo que Deus nos deu. E outra coisa que Paulo fala é para que nós venhamos ter sabedoria. Ele diz ali que não seja como insensatos, mas como sábios. Tem uma frase de Richard Baxter que diz: não gaste seu tempo em nada de que venha a se arrepender mais tarde, em nada acerca de que não possa orar pedindo a bênção de Deus. Sabedoria é utilizar da palavra de Deus para saber como nós podemos viver a nossa vida, como nós podemos administrar o nosso tempo, como nós podemos administrar os nossos recursos financeiros, como nós podemos administrar as coisas que Deus colocou sobre as nossas mãos. A palavra de Deus também em Salmos, no versículo 12, diz: Senhor, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que nós venhamos viver com sabedoria. Nós precisamos pedir para Deus, Deus, me mostra, nós precisamos desse cálculo para que
nós venhamos cair a ficha e falar, realmente, a minha vida passa depressa. Eu tenho pouco tempo. Ao invés de eu perder tempo com isso, não. Eu vou remir o meu tempo. Eu vou mudar como eu faço. Eu vou usar um exemplo, a Jéssica estava falando para mim, vou usar o exemplo da Milena. Que a Milena falou como ela administra o tempo dela. A Jéssica ficou apavorada. Falou, meu Deus, a Milena tem tudo cronometradinho. Aí eu pensei, ela está correta. Ela dedica o tempo dela para cada coisa da vida dela. Ela não perde tempo com besteira. Talvez perca de vez em quando, mas ela tem as coisas certas, metódicas. Muitos de nós não somos assim, eu não sou assim. Mas com certeza nós perdemos muito mais tempo do que ela. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos a brevidade da nossa vida. Pergunte para o Vitor, depois que ele sofreu o acidente, não sei se a maioria não deve saber, o como ele percebeu o tempo dele. Se ele não queria aproveitar melhor o tempo dele. Porque quando nós passamos por uma dificuldade, vemos que os dias estão chegando, que está na hora da nossa morte, nós começamos a correr. Nós começamos a buscar sabedoria. Deus, me ajuda. Como que eu posso viver a minha vida melhor? Se você está no estágio de câncer terminal, e o médico te dá 6 meses de vida, com toda certeza você não vai nem mais pegar o Instagram. Tu não vai nem mais mexer em nada. Tu vai focar naquilo que é mais importante da sua vida. Na sua família, tu vai ter muito mais relacionamento com Deus. Ao invés de 10 minutos, tu vai passar horas orando e lendo a Bíblia, porque você sabe que o dia está chegando. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, ajuda-me a entender como a vida é breve. Porque assim, eu vou conseguir entender. E eu vou começar a viver com sabedoria, porque eu sei que os meus dias são poucos aqui na terra. E o terceiro é que Paulo descreve para que nós venhamos ter controle. Para que nós venhamos ter controle da nossa vida. Para que nós não venhamos ser influenciados. Naquela mesma pesquisa que eu li lá atrás, tem um dado que revela que 43,5% das pessoas entrevistadas se dizem dependentes da internet para viver a vida. E 36% não imaginam como seria seu dia sem a internet. Acredito que nós também pensamos por esse lado. Nós também temos essa sensação, a maioria de nós, de não conseguir viver sem a internet. E sabe o porquê disso? Porque quem nos controla, muitas vezes, é a internet. É o que o mundo nos coloca, não somos nós que controlamos. Por isso que nós pegamos e somos totalmente dependentes, muitas vezes, porque nós não temos esse controle em nossas mãos. Quantos aqui conseguiriam parar hoje? Excluir o Instagram e não voltar mais? Poucos. Ia começando a dar aquela coceirinha, começando a dar aquele negócio. A Manu até postou hoje que ela voltou. Eu estou no Instagram, não é porque eu estou falando, mas a Manu postou que ela voltou hoje a mexer. Ela devia estar um tempo parada depois que o pastor pregou no domingo. 1 semana, provavelmente. Ela voltou. Por quê? Porque dá aquela coceirinha. Tu quer voltar, tu quer ver o que está acontecendo na vida das pessoas. Tu sente aquela vontade. É assim. Nós não temos o controle em nossas mãos. São poucas as pessoas que têm o controle de dizer, eu paro, eu consigo, não faz falta, vou administrar outra coisa. Eu, vou ser sincero para vocês, eu não consigo. Eu tento, por isso que volta e meia eu paro de vez em quando para tentar me controlar. Porque senão eu começo a perder meu tempo com isso. Olha o que o Mário Sérgio Cortella diz. Por isso, enquanto tenho tempo, isto é, enquanto vivo, esse período é ocupado com ações e pensamentos, ideias e práticas, sucessos e fracassos. Como o que faço e penso em uma questão de escolha minha. O uso do tempo é questão de prioridade. Em outras palavras, como o meu tempo existirá, ainda que eu fique estático, sem nada fazer além da imobilidade, o que nele faço resulta de decisão livre, minha, a partir da importância que eu dou ao que eu farei naquele tempo. Assim, se alguém diz, não tenho tempo para isto ou aquilo, de fato está dizendo, isto ou aquilo não é prioridade para mim. Se você acha que teu tempo é corrido, é porque você não tem
controle sobre as tuas tarefas diárias. Você está deixando com que as circunstâncias determinem o que você vai fazer. Se você diz que não tem tempo para ler a palavra de Deus, para ter um tempo de intimidade com Deus, é porque aquilo não é prioridade para você. Porque você dedica tempo àquilo que é prioridade para você. Tem um vídeo que ele fala que ele está numa reportagem, o próprio Cortella, e a mulher que está entrevistando, ele fala, como é que a gente pode fazer tanta coisa se nós não temos tempo? Ele fala justamente isso. Só não tem tempo quem não administra as suas prioridades. Porque, como eu falei, se você estiver no estágio terminal de câncer ou com alguma doença, você vai começar a administrar melhor seu tempo. Se você sofreu um infarto e você se recuperou desse infarto, no outro dia de manhã, 5 horas da manhã, você vai estar correndo. Porque você vai estar com medo de morrer. E você vai esquecer totalmente as outras coisas. Assim somos nós. Se você acha que não tem tempo na sua vida, é porque você não está priorizando o que tem que ser priorizado na sua vida. Olha que o Efésios, ali no capítulo 5, diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenha controle sobre a sua vida, sobre o seu tempo, sobre aquilo que Deus colocou sob as suas mãos. Não deixe que as coisas que acontecem, que a internet coloca na tua cabeça, controle o seu pensamento, controle o seu tempo, mas tenha esse controle. Busque sabedoria em Deus, peça para Deus, para que você tenha esse controle. E por último, tenha relacionamento com Deus. Olha o que Paulo diz lá no final, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso tudo só será possível na nossa vida se nós tivermos relacionamento com Deus. Não adianta nós colocarmos prioridades se dentro dessas prioridades o relacionamento com Deus não for o primeiro. De nada vai adiantar. Para buscarmos controlar melhor o nosso tempo, administrar melhor o nosso tempo, é necessário colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Viver de fato e de verdade relacionamentos verdadeiros. Olhar no olho das pessoas, conversar. Parar de perder tempo com coisas fúteis, começar a administrar melhor aquilo que Deus tem colocado sob as nossas mãos. E parar de culpar muitas vezes a tecnologia, as redes sociais, e começar a olhar para dentro de nós, porque nós somos os verdadeiros culpados. Porque somos nós que decidimos o que nós fazemos. E se nós estamos deixando com que a tecnologia nos use, nós estamos errados. Nós estamos invertendo as prioridades na nossa vida. Que nós venhamos sair daqui diferentes, mas pensando o quanto a nossa vida é breve, o quanto nós devemos buscar melhorar e administrar melhor esse nosso tempo, o tempo que Deus nos deu. Algo que é tão precioso, algo que não existe como você voltar atrás. Não existe a máquina do tempo, não existe como tu voltar para trás e buscar aquilo que já se passou. Busque um relacionamento com Deus. Inverta as prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque os relacionamentos em segundo lugar. Ame mais as pessoas que estão à sua volta. Dê mais tempo aos pais. Dê mais tempo à sua esposa. Dê mais tempo aos seus filhos. Não deixe que o tempo passe e quando tu vê, já passou. Tu já não tem mais tempo para nada. Você já está no leito de morte, tu já está numa cama e aquilo ali já se foi. Já não volta mais. Aproveite que nós somos jovens ainda e que nós podemos ainda mudar o nosso pensamento, podemos mudar a nossa atitude, podemos viver diferente do que nós vivemos. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé para que nós viéssemos a fazer uma oração e colocar diante de Deus isso. Para que a gente venha a ser realmente inconformado e mudar a nossa atitude, mudar o nosso pensamento, a nossa ideia sobre o tempo e administrar melhor esse recurso que Deus nos deu. Feche seus olhos, vamos orar. Deus,
Eu quero colocar em Tuas mãos agora, Pai, a minha vida, a vida dos Seus filhos, Pai. E eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para que o Senhor nos dê discernimento e entendimento, Pai, o do quanto a nossa vida é breve, Deus. Obrigado, Pai, por nos conceder o tempo, Pai, nos conceder essa dádiva, Pai. Mas eu oro pedindo para que o Senhor nos dê, Pai, capacidade, entendimento, Pai, para lidar com esse recurso tão escasso que nós temos na nossa vida, Deus. Nos mostra, Pai, o caminho a ser seguido, Pai. Nos ajuda, Pai, a lidar no mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, Deus. Nos ajuda a ser luz, Pai, no mundo no qual nós estamos, Deus. Que ao invés de sermos usados, Pai, pela tecnologia, Pai, que nós possamos usar a tecnologia, Pai, para propagar a Tua palavra, Deus, para levar a Tua mensagem a mais pessoas, Deus, para conversar com pessoas que porventura não estejam próximos de nós, Deus, para nos relacionarmos mais, Deus, que nós possamos ser inteligentes e sábios, Pai, como a Tua palavra diz, Deus. Nos ajuda, Deus, nos dá entendimento e discernimento sobre tudo isso, Deus. Em nome de Jesus, amém.